Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que neste dia alvissareiro possamos sentir as emanações fluídicas dos nossos queridos, abnegados benfeitores, que tanto têm se esforçado para nos auxiliar a compreender melhor as lições do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos ler a missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta, sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus, ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, reunidos, lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós. E dizem: quem foi o que te bateu? Entretanto, deu-se caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens, tendo-lhe realizado os acontecimentos preditos, e o dom de profetizar o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Queridos amigos, nós hoje estamos num outro momento em que podemos analisar com mais critério a missão dos espíritos que aqui estiveram para anunciar a chegada de Jesus. Nós achamos que o profeta tem o dom de adivinhar o futuro, das profecias, mas o profeta, ele não vem com essa tarefa, com essa incumbição, essa incumbência. É muito mais do que isso. Diz-nos Jesus que eles vieram para instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E dentro dos mistérios da vida espiritual, nós hoje encontramos muitos falsos profetas. Falam daquilo que não sabem, falam daquilo que não tem propriedade. E muitos ainda, irmãos nossos, que mergulham nessas questões que são para eles magníficas, muitas vezes fictícias, espetaculares, acreditam. Pois nós sabemos que a ideia dos judeus, ao tempo de Jesus, é que eles deveriam trazer a todos a verdade, porque os judeus, eles eram monoteístas. Então é preciso que a gente saiba reconhecer que cada um de nós precisamos ter olhos de ver para que possamos também mantermos um esforço para distinguir sempre o que é verdadeiro e o que é falso. Distinguir sempre o exterior de um conteúdo que muitas vezes não tem a informação e o revestimento que deveria ter. Porém, nós precisamos perceber que a missão dos profetas, eles trouxeram uma palavra que substanciava a verdade, anunciando a presença de Jesus.
anunciando a chegada do Messias. E este é um conteúdo, uma substância de vida. Muitas vezes, nós ficamos impressionados pelo feitio deste ou daquele homem, mas nem sempre nós olhamos o interior do espírito. E quando a gente vai vendo aqui que os espíritos, Allan Kardec nos traz essa lição, ele coloca: Cristo profetiza para nós e dizem quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens. Olha, nós vamos trazer uma questão que não é uma profecia, mas é uma verdade. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, quem dizes que eu sou? E ele dá uma resposta totalmente amparada pelos espíritos amigos: tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala que sobre aquela verdade, sobre aquela pedra, ele construiria a sua igreja, ou seja, sobre essa verdade. Mas Pedro não estava profetizando. Naquele momento, ele estava sendo intuído para falar. Nós precisamos compreender bem o que seja uma intuição, uma profecia e predições, ou uma predição. Aí nós vamos entender que tudo aquilo que a vida nos mostra tem um motivo, tem uma razão. E tudo o que nós temos recebido como conteúdo, especialmente desses que vêm nos trazendo informações muitas vezes enganosas, precisa ter reflexão. Nós precisamos refletir nas lições que muitas vezes falamos para o outro sem compreender a sua essência. É preciso que o interior esteja sempre limpo e que nós possamos tomar decisões que sejam de grande aproveitamento, não só para nós, mas também para o outro. Nós estamos numa engrenagem divina, onde cada um tem uma responsabilidade. E cada um de nós revelamos ou orientamos, porque a revelação ela é diferente de orientação. Revelar é trazer algo novo, e nós não temos nada de algo novo, então nós fazemos uma orientação, um esclarecimento, porque Moisés trouxe uma revelação, que foi a primeira, das leis do Decálogo que formavam as leis de Deus. Jesus trouxe uma revelação, e a revelação de Jesus, compreendida pelo cristianismo, ele revela uma lei de amor. Ele nos revela que devíamos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos revela o mundo espiritual, a imortalidade, a vida futura, a comunicabilidade. Jesus nos revela a lei da reencarnação. Mostra, por meio da ressurreição dele, a diferença entre reencarnar e a ressurreição. Portanto, nós não temos mais direito de enganar quem quer que seja, porque hoje nós já somos usufrutuário de todo esse conhecimento. Então, é preciso que a gente tenha critérios, e esses critérios se assentam na base de nossa razão, de nossa consciência. Entretanto, falar por falar nada adianta. Nós precisamos sempre buscar a essência dos fatos, a essência daquilo que nós
vamos ensinar, esclarecer, assistir os nossos irmãos. Por isso, meus irmãos, é imperioso considerar que todas as nossas aquisições, todos o nosso conhecimento, que ele tem que ser conduzido para dentro de nós, para que a gente possa filtrá-las e ter um sentido maior. Nós também temos uma missão, e o sentido maior é a seriedade que cada um de nós devemos demonstrar. Nós não somos profetas, mas a missão daqueles que antecederam a Jesus foi de grande valor. O profeta Isaías, quanta coisa Isaías nos traz. Então, Jeremias, quantos profetas? E nós também temos que conhecer e reconhecer que Jesus não foi profeta. Jesus veio revelar a segunda maior revelação, porque na segunda, quando falamos maior, é porque ele foi o Filho de Deus, o unigênito, que veio para nos ensinar. E ele resume o Decálogo. Ele teve essa propriedade, essa capacidade de reunir o Decálogo em 2 leis. Que autoridade nós teríamos para isso? Nenhuma. E a autoridade moral de Jesus fez com que ele nos revelasse 2 leis que nos mostram todas as outras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando nós vamos estudar a questão de amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos nos curvando no reconhecimento da profunda gratidão que devemos ter por esse Espírito, porque Deus é o Criador. Deus é que nos criou, que nos trouxe como filhos, saindo dele, do amor dele, dessa essência divina. Nós somos co-criadores. Portanto, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a criação de Deus, é respeitar a criação de Deus, é sentir o valor da criação de Deus, desde o oxigênio que recebemos, do sol que nos traz energia, da luz que nos proporciona tanta força, da lua que tem outra energia e que colabora tanto com a natureza. Portanto, amigos, a missão dos profetas, ela vai nos trazer teorias, revelações, e que não vai ser aceita enquanto não forem praticadas, vivenciadas. Nós precisamos ter a certeza de que é forçoso que a gente venha compreender cada dia, cada vez mais, o que é do lado externo e o que é do lado interno. O que é servir a Deus e é servir a Mamon. E é por isso que nós falamos que é pela árvore que conhece o fruto. E o fruto revela a árvore. Uma árvore boa só dá frutos bons. O cristianismo é a árvore boa. Se nós estamos absorvendo deste fruto, essa obra fala na nossa intimidade. E é preciso, então, que a gente crie processos de meditação, de reflexões sobre a atitude do Cristo. Tudo aquilo que ele veio nos trazer. Tudo aquilo que nós fomos induzidos a pensar que o Mestre veio para realizar, desenvolver, centralizar as construções da vontade do Pai em nossos corações. É preciso que a gente saia da cegueira para entender aquilo que Jesus veio nos pedir. Orai e vigiais, porque não sabeis quando será o tempo de cada um de nós. Estamos diante de um momento
em que não devemos mais acreditar nesse ou naquele, mas que devemos acreditar, sentir a grandeza e o valor desse movimento que o Evangelho do Cristo nos oferece. Então, o futuro cabe a todos nós realizarmos. E o Evangelho que nos disse que nós teríamos que transmitir todos esse conhecimento aos homens, porque nós não somos privilegiados, mas nós temos sido muito amparados. O conhecimento que temos faz com que a gente possa dizer com confiança que o futuro será de luz, que o futuro pede esperança, que o futuro é o caminho que nós precisamos percorrer por meio da fé e da caridade. Assim, meus irmãos, com muita alegria em nossos corações, sentindo-nos fortalecidas pelo amor do Cristo e desses Espíritos, é que nós, nessa manhã, gostaríamos de pedir aos Espíritos amigos, a esta pleiade de irmãos que compõem a equipe de Eurípides Barçanufo, que nos transmita o passe, que fortaleça os nossos ideais, que nos traga força e coragem, e que as energias possam cair suavemente sobre cada um de nós. Fluidifica as nossas águas, transformando-as em lenitivos divinos, que vão trazer para o nosso perispírito, para as nossas energias, novas vibrações. Obrigado, Jesus, que a sua paz esteja conosco e que o seu amor nos sustente hoje, agora e sempre. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, vos agasalhe cada dia, cada vez mais, queridos e amados irmãos. Fiquem com Deus.